Vamos iniciar, então, este nosso trabalho de uma maneira bem sintética, bem resumida, para que possamos aproveitar o tempo. O título é Ofertas para o Senhor. Quando nós falamos em oferta, quer dizer oferenda. Eu não vou entrar no mérito da maior oferenda que Deus concedeu para cada um de nós, que foi o próprio Cristo. Nós vamos entrar particularmente na importância do momento que nós estamos vivendo. Falando do plano da redenção, que é o nosso tema central de toda a humanidade, em todo o mundo, que sabemos que foi fundado antes, foi criado antes da fundação do mundo. Ali foram apresentados personagens que desenvolvem o seu trabalho neste plano. Começando pelo nosso querido Pai Celestial, Deus. Em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é falando de Deus. Esse amor tão grande, por isso que Deus é amor. Ele está assentado, segundo o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9, ele está assentado no seu trono celestial, presidindo o tribunal divino. Em segundo plano está a atuação do nosso grande Redentor, Senhor Jesus Cristo. Duas palavras que eu gostaria de sintetizar aqui. Na cruz ele disse, está consumado, João 19:30. A nossa vitória, a vitória de Cristo e a vitória garantida a todos nós que aqui estamos. Em Hebreus 4:14, Cristo agora está assentado lá no Santíssimo do Santuário, exercendo seu grande papel de sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós. Em terceiro plano, nós temos o trabalho do Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. No quarto plano, nós temos o trabalho dos anjos. Todos os anjos estão disponíveis no plano da salvação. Todos. Segundo a Gênesis 28:12, foi visto uma escada, Jacó viu uma escada no seu sono, em que os anjos subiam e desciam. O Espírito de Profecia explica que isso é o trabalho dos anjos, eles vão e vêm, vão e vêm. E o plano seguinte diz respeito a cada um de nós, o homem. Qual é o papel dele nesse grande plano da redenção? Sabemos que o maior beneficiado desse plano somos nós. Todo o universo está atento para esse plano que se desenvolve nesse pequeno planeta chamado Terra. Vamos ter uma noção bem patente, porque quando nós formos falar de oferta, nós vamos patentear bem essa questão aqui. Deus não depende do homem para o avanço da sua causa. Ele poderia ter tornado a sua vontade conhecida, assim como fez no sinal quando proclamou a lei com a sua própria voz, segundo ele, dos 20:18-19. Aquela voz como um trovão, e o povo ali na expectativa, nunca tinha visto aquilo. Ele sabia que o homem não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra. A palavra de Deus diz em Mateus 5:14 que vós sois a luz do mundo. Que a difusão da luz e verdade na terra dependesse dos esforços e das ofertas daqueles que são participantes do dom celestial, como enfatizei no início. Nós somos o maior beneficiado do plano da redenção. Podemos dizer, únicos beneficiados.
Então, ele ordenou que essa difusão dessa mensagem ela dependesse dos esforços. Você tem que se esforçar. Se você não fizer esforço, você não conseguirá. Tudo na vida é assim, você tem que se esforçar. Qual é o nosso objetivo? Alcançar o reino celestial. Então, temos que nos esforçar pela porta estreita. E essas ofertas elas são enfatizadas na necessidade desse plano. E diz respeito a nós que somos participantes deste dom celestial. Este aqui é um texto que todos conhecemos, um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso quer dizer que o fim não virá enquanto o evangelho não alcançar todas as pessoas na face desta terra. E os sinais dessa vinda está próximo. Por exemplo, o próprio Covid é um aspecto que prediz que é um dos sinais do final de todas as coisas. Então, haverá guerra, rumores de guerra, que nós estamos vendo em toda hora na nossa frente, rumores de guerra, fome, entre outras tantas coisas, terremoto, incêndios, e também as pestilências. Foi um dos pontos finais do texto da palavra de Deus, como sinal que está próximo à vinda de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos percebendo no mundo todo uma convulsão, tanto no aspecto social, no aspecto econômico, de uma maneira geral. Nós estamos vendo uma confusão que nos aponta para o final de uma grande crise. E para falar do evangelho, que deve ser pregado em todo mundo, mas quem é que vai pregar o evangelho? O apóstolo Paulo, ele uma vez mencionou, se não há quem pregue, quem vai ouvir? Então, já entendemos que é um trabalho laborioso. E, para tanto, existe uma sustentabilidade, que hoje é conhecido como sustentabilidade, né? Toda empresa, todo plano a ser executado tem que ter uma sustentabilidade. E a grande obra missionária para a salvação de almas deve ser levada avante. Eu vou sempre enfatizar alguns pontos. Deve ser levada avante com dízimos, que vocês já tiveram uma breve palestra, dádivas e as ofertas que nós estamos considerando hoje. Então, aqui está a sustentabilidade desse grande plano da redenção. Deus fez ampla provisão para essa obra. Agora vamos falar de uma urgente necessidade. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. Perceberam aqui? Dinheiro e consagração. E Eclesiastes, no capítulo 10, do verso 19, nos diz que por tudo o dinheiro responde. Aí está esse problema que o mundo está enfrentando, crise econômica também. Vamos num aspecto muito importante da nossa consideração hoje. Este plano foi idealizado, foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida pela vida do mundo, que foi ideado o plano de dar sistemático. Então, nós podemos perceber que, lá antes da fundação do mundo, quando foi estabelecido o plano da redenção,
Dentro do contexto deste plano, Cristo já preveu esse sistema de dar sistemático para que a sua obra pudesse ter os recursos necessários para que esse evangelho chegasse a todas as nações, a todo mundo. Perceberam? E tem uma finalidade também, impressionar a mente dos homens, nossa mente, com a grande verdade. Deus é a fonte de toda a bênção a todas as suas criaturas. Tudo vem de Deus. Nessa questão a considerar, foi-me mostrado que muitos do nosso povo roubavam a Deus. Deixa eu tirar aqui uma coisa que apareceu. Apareceu algo na minha tela aqui, que a minha filha vai me ajudar. Então, foi mostrado à senhora White que muitos de nosso povo faziam o quê? Parece incrível, né? Uma palavra assim meio dura, mas é a realidade. Nós não podemos trocar a palavra de Deus. Eu não poderia colocar aqui um outro texto aqui. Eu não tenho essa autoridade e nem capacidade e sabedoria para trocar a palavra que está escrita. Jesus sempre se apegava. Está escrito. Então, aqui o povo roubava ao Senhor, sabe aonde? Em dízimo, que você já deve ter considerado aí, e também nas ofertas. E qual é o resultado? A sua obra é grandemente impedida. Aí alguém vai dizer assim, mas Cristo já deveria ter vindo. O Espírito de Profecia diz que Cristo já deveria ter vindo e os salvos já estão gozando das mansões celestiais. Mas isso não aconteceu ainda. Inclusive, os incrédulos se aproveitam dessa questão para dizer, falaram que vinha, mas não veio. Mas a palavra de Deus diz que ele virá. Ele retarda para a salvação dos seus filhos, mas ele virá. E vem uma questão abaixo. Roubará a Deus? Há uma pergunta que foi feita lá a Malaquias. Todavia me roubais, outra palavra dura, e dizeis, em que te roubamos? O profeta explica, palavras dadas por Deus, nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Nossa questão aqui, hoje, é as ofertas. Outro ponto importante. Este roubo ele é quebra do 8º mandamento da lei de Deus. Perceberam a profundidade e a solenidade da questão financeira na obra de Deus? O homem que rouba a Deus, ele cultiva. Perdoa. É um texto que eu incluí aqui para ficar bem patente. Há pessoas que despendem. Perdão, deixa eu voltar aqui, porque eu parei aqui, falhou um texto. Falhou o texto no slide que diz assim, 8º mandamento. O homem que rouba a Deus cultiva traços de caráter que o hão de excluir de ser admitido da família celestial. Isso não está aparecendo aí, considera o que eu estou falando. Isso aí se resume em Mateus, capítulo 25. Fala do mordomo fiel e do mordomo infiel. Agora sim, vamos considerar essa questão aqui. Pessoa A, que despendem grandes quantias para luxos desnecessários.
mas consideram grande carga contribuir com os meios para a manutenção da igreja. Se sempre tem aquilo. Tem que estar apelando, tem que estar apelando, porque se não houver apelo, o coração do homem não se move e o Espírito Santo não consegue trabalhar no seu coração para que ele seja uma pessoa liberal. Ajude a obra, invista no banco do céu e dá-nos uma orientação que algumas das coisas confortáveis e até desejáveis, elas devem ser sacrificadas. É aquilo que eu enfatizei, tem que ter esforço. Se você não tiver esforço, nada feito. Temos que deixar de lado algumas coisas confortáveis e desejáveis. Elas devem ser sacrificadas. Vamos considerar alguns pontos que impedem a nossa fidelidade com Deus, nessa questão que eu acabei de mencionar. Para onde estão indo os nossos recursos que Deus colocou na nossa mão, que nós estamos estudando nesse trimestre da Escola Sabatina, que nós somos mordomos apenas. Ele é o nosso proprietário, é proprietário de todos nós, de tudo que temos. Mas alguns fatores implicam na falta da nossa fidelidade, talvez até por ignorância também. O primeiro ponto, queridos irmãos, é a falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, vivemos no mundo consumista. Aí nós temos a questão dos cartões de crédito, do crediário tentação, que o próprio nome já está dizendo. As grandes redes de shopping atraem multidões e elas foram elaboradas para atender a todas as necessidades do homem. Ele entra num shopping, ele tem tudo que ele quer ali. Até o pet shop tem lá. Lá tem a joalheria. Lá tem as lojas de roupas. Eletrodoméstico, tem tudo. Então, você entra num ambiente que você vai ser tentado a comprar. E essas compras podem não ser planejadas. Você entra lá, vê uma oferta, que hoje o comércio, o marketing utiliza muito, as promoções, visualização, cores, tudo para agradar os olhos. E ali você vê, isso aqui está baratinho, né? Mas não está precisando. E aí você vai, não, porque está barato, porque está na oferta, eu vou comprar. E o cartão está ali na mão, planejando, facilitando, compras a prazo, um problema sério para o equilíbrio financeiro do lar. Né? Não está planejada essa compra. Também ela pode estar fora de tempo, esse gasto que você vai fazer lá. Também você pode, como eu já falei, comprar por impulso. Inclusive, como já foi mencionado lá atrás, que devemos sacrificar compras de supérfluas. E o que é que pode acarretar isso? Dívidas. Eu não sei, aí na Inglaterra, mas no Brasil, o índice de endividamento das pessoas é muito alto. Ele pulou de 60%, 65%, para quase 80%. Com estas questões aí, você, se cair nessa armadilha, você não vai ficar bem. A tua espiritualidade vai cair em declínio. E como muitas pessoas hoje estão desanimadas, não sabem o que fazer. A dívida é uma armadilha preferida de Satanás. É como uma pessoa que coloca uma algema nos pulsos, ele vai fazer esforço para tirar aquela algema, fazer esforço, mas quanto mais ele fizer esforço para se libertar, mais a algema vai apertar.
e a situação fica crítica, né? Vamos imaginar a espiritualidade em declínio. Isso é muito sério para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque este assunto aqui ele já faz parte de um planejamento, um planejamento financeiro. Aí seria uma outra palestra. Eu estou apenas colocando aqui, ressaltando alguns pontos que podem impedir a nossa fidelidade para com Deus. Outra questão muito importante. Foi-me mostrado que o relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus. E posta no seu tesouro. Vocês perceberam para onde a questão vai seguindo? Todos nós, eu quando fui católico, eu aprendi que todas as pessoas têm um anjo, e o Espírito de profecia endossa isso. Nós temos um anjo que nos acompanha a vida toda. Esse anjo vai ter um diálogo conosco lá no céu, muito importante. Ele vai falar de muitas coisas pelas quais nós fomos livres deste mundo aqui. Esse anjo, ele acompanha a pessoa até a hora que se ela vier a falecer, esse anjo vai lá na sepultura se despedir dessa pessoa e deixa ela lá para depois, conforme o resultado, eles terem um encontro glorioso, que é o nosso desejo. Então, ele está registrando lá. Quando vier o apelo aí, irmão, vamos tirar a oferta aí para a escola sabatina. Vamos retirar a oferta de gratidão. O anjo está lá, registrando. Você não está vendo. E tem mais. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de todo o níquel consagrado à sua causa, e dois aspectos que são importantes. Você tem que ter boa vontade. Ele observa se você está dando de boa vontade ou se você tem relutância na hora de dar. Eu vou contar rapidamente uma experiência que aconteceu na igreja da Vila Matilde. O pai estava ali, tirou a mão, tirou a carteira do bolso e se preparou para dar a oferta. E a filha estava do lado. É comum isso, porque o coração do homem é egoísta. Aí, na hora de tirar a oferta, entre as notas que são coloridas, e as crianças, desde pequena, já sabem distinguir qual é a nota de menos valor e a de maior valor. E o coração do ser humano ele é sempre assim. Ele não medita para que ele está dando. Apenas ele está cumprindo um ritual ali da oferta, é normal dar oferta naquele horário. E ele vai lá e pega qualquer valor sem planejar, sem pensar qual a utilidade, para que serve aquilo. E a filha estava acompanhando. Quando ele foi na nota menor, era chamada nota azul, que no Brasil é R$2, e tinha as outras notas lá. E tinha uma outra azul, só que essa nota azul, para nós aqui no Brasil, ela é R$100, uma nota substancial. Quando ele puxou a nota pequena, a filha disse: pai, espera aí, o senhor está pegando a nota menor. Pegue esta aqui, ó, que é a maior. A criança, no seu inconsciente, na sua inocência, optou pela nota maior. E o pai disse sim, olhou, pensou: você tem razão mesmo, eu ia dar o de menos. Eu não pensei na boa vontade para Deus. Eu relutei entre dar o mais e dar o menos, já que acontece com vocês aí. Na hora de dar, você vai relutar, com certeza absoluta. Salvo aqueles que já estão cientes da verdade, da necessidade da obra de Deus. Aí ele não reluta. Ele não tem medo. Falamos tanto que no texto áureo que virá o fim, mas enquanto o fim não vier, ele só virá quando
a chuva serôdia chegar. Porque a chuva serôdia que vai coroar os salvos para concluir esta mensagem do Evangelho para que Cristo venha. Mas esse texto aqui, bem claro e solene, que diz que o grande derramamento do Espírito de Deus que ilumina a terra com a sua glória, o anjo de Apocalipse 18, não virá enquanto não tivermos um povo que seja iluminado. Vocês estão sendo iluminados agora pela graça de Deus, com a verdade que liberta, que conheça por experiência própria, na hora que você for que mover a sua mão para contribuir para a obra, a experiência própria. Ninguém pode fazer isso por você, é só você. Apesar de que a menina incentivou o pai a ser fiel, isso pode acontecer. E é o que nós fazemos nas nossas palestras. Experiência própria, e o que significa ser colaboradores de Deus. Irmãos, meus queridos irmãos, nós estamos numa obra que muitas pessoas estão dependendo de nós, em todos os aspectos da nossa vida, o que pudermos fazer. Elas estão dependendo. Tem pessoas que estão baixando a sepultura sem o conhecimento da verdade. Isso é muito solene, muito solene. E tem um detalhe: a igreja tem que se preparar para receber a chuva serôdia. Aí vem os aspectos aí, que é da mordomia, tem o tempo, tem a alimentação. Tudo isso aí vai preparar o povo de Deus para receber a chuva serôdia, para dar a última mensagem, a tríplice mensagem. Vamos considerar mais uma vez essa questão. Tudo que fizermos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar as nossas ofertas com alegria e gratidão. Não pode cair naquele comodismo, naquele ciclo ali de está dando oferta, dá oferta, e tudo normal. Não. Cada ato que nós vamos desenvolver para com Deus, em tudo, não é somente nas finanças, é em tudo que nós fizermos, tem que ser feito de boa vontade. Eu não vou ler aqui um texto muito, muito sério. Diz que as ofertas pequenas, chamadas, eles chamam, o Espírito de Profecia diz, as ofertas magras. Diz que ela é uma desonra para Deus, ela é uma afronta para Deus, ela é uma abominação para Deus. Porque você vai dar uma oferta magra, destituída de alegria, de gratidão, vai dar só por doar, e não é aquilo que deveria ser, porque, de acordo com as suas posses, você pode dar mais ou pode dar menos. Mas você tem sempre que levar em conta o que é que Deus fez, qual foi a oferta que Deus deu para você. O próprio Filho ele deu dentro do plano da redenção por nós. E qual vai ser a correspondência agora da nossa parte? Se para com o próprio ser humano, nós costumamos receber e também devolver para a pessoa aquela gentileza, aquele presente, e para Deus. Então, cada um contribua segundo o propor do seu coração. Coração aqui envolve tudo, envolve sentimento, envolve emoção e, principalmente, conhecimento. Coração quer dizer a nossa mente. Ela tem que estar bem alicerçada com a verdade, com as atribuições que nós estamos fazendo agora, de colocar na tua mente, no teu coração, compreender o tempo que nós estamos vivendo no plano da redenção e o nosso papel hoje. Unicamente os que se tornarem co-obreiros de Cristo, olha aqui, só os que disserem, Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus.
e vão ser filhos e filhas de Deus, olha, é algo muito profundo. Muito profundo. Ser co-herdeiro de Deus, como se fosse irmão de Jesus. Isso é um privilégio muito grande. Mas você tem que reconhecer que tudo que você é, tudo que você tem, todos os teus pertences, materiais ou espirituais, eles pertencem a Deus. E somos, como dito lá no início, dependentes de Deus. Nós vamos caminhando já para a parte final. E deixa eu ver um detalhe aqui para aproveitar bem. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Uma vez eu li uma menção do grande missionário americano, morreu com 100 anos, aí há pouco tempo ele faleceu com 100 anos. Arrastava multidões. E ele sempre falou assim: Deus nos fez com os 2 braços e 2 mãos. Uma mão recebe, passa para outra, e essa outra mão dá. Uma mão para receber e outra mão para dar. Se você recebe e não dá, a tua mão ficou ocupada e Deus não pode colocar as bênçãos ali para você distribuir com outros. Billy Graham, grande missionário. E ao determinar a proporção da oferta a dar para a causa de Deus, dever de preferência exceder às exigências do dever. Considerai a quem a oferta é destinada. Esta reflexão banirá a cobiça. Esta reflexão banirá a cobiça. Isso me faz lembrar, uma certa vez, o pastor Cícero, que é presidente atualmente da ASPA, ele me falou: irmão Demir, uma certa vez o irmão estava fazendo um apelo na igreja e, na hora de doar a oferta, eu já tinha designado o valor da oferta que eu ia levar lá na frente. Quando o irmão fez o apelo para que o Espírito Santo tocasse no coração, para que eu fizesse uma verdadeira oferta dada a Deus com reflexão, a quem você está dando essa oferta, o que é que ele merece, eu voltei a minha mão e peguei uma oferta maior. Então, esta reflexão que o Espírito Santo coloca no teu coração, no meu coração, ela faz a gente refletir. Aí a oferta sempre é maior. Porque se for depender da nossa vontade, a nossa oferta será magra e desproporcional àquilo que temos. Um fim supremo. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o homem pudesse tornar-se como seu Criador, de índole benevolente e abnegada, e ser finalmente co-participante de Cristo da eterna glória, da eterna e gloriosa recompensa. Esse é o fim. Nós somos beneficiados em tudo, inclusive e principalmente na formação do nosso caráter, para que estejamos igual ao nosso Criador, nosso Redentor. Que a recompensa está lá, reservada. Todo o valor que você aplica na causa de Deus, ela vai direto para o tesouro celestial. Todo o valor que você aplica para aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, vai para um outro tesouro. Tesouro do inimigo. E nós temos a preciosa certeza que o nosso tesouro vai adiante de nós para as cortes celestiais. Vai adiante de nós para as cortes celestiais.
Me faz lembrar muito bem o profeta Jó. Ele reconheceu algo de dependência de Deus. Eu vim nu e nu voltarei. Eu vou citar rapidamente aqui uma experiência que eu vi do irmão Juarez Pereira. Ele disse que um empresário chegou numa cidade e ele tinha uma reunião muito importante de negócios. E ele estava no hotel. Quando ele foi abrir a mala dele, ele percebeu que o terno dele não estava. E ele tinha que se apresentar na reunião bem vestido, executivo. E ele procurou saber onde tinha uma loja e saiu à rua e foi procurar ver se encontrava uma loja que vendesse ternos. E ele encontrou uma porta lá e viu uns ternos e entrou. Chegou lá, pediu, disse, eu quero um terno, precisando urgente de um terno. Aí a pessoa, o atendente foi, mediu, tem esse aqui dá para você. Ele pegou o terno e partiu para o hotel, foi lá, trocou de roupa, se preparou, que já estava atrasado até para a reunião. E aí ele foi colocar a mão nos bolsos para guardar sua carteira, sua identidade, foi colocar, o terno não tinha bolso. Ele ficou indignado. Que coisa estranha, um terno que não tem bolso. E ele voltou lá, a loja era próximo do hotel, ele foi lá, moço, eu quero um terno que tenha bolso. Eu disse, meu senhor, o senhor vai ter que entrar numa outra loja. O senhor entrou numa loja que vendemos terno para as pessoas falecidas. E aí ele entendeu. A pessoa falecida, a pessoa que morre, não precisa de bolso no terno, porque ele não vai levar nada para onde ele está indo. Foi uma lição para ele. Muito bem. E falando de oferta, dentro do contexto, eu vou citar alguns motivos aqui que são os corriqueiros na nossa vida. A Igreja da Vila Matilde, inclusive, está com a minha filha, ela faz parte da mordomia. Eles implantaram um envelope muito bonito de aniversários. Então, no dia do seu aniversário, você reserva a sua oferta, coloca dentro daquele... E, na hora de levar o tesouro, você leva dentro daquele envelope. Oferta de aniversários. Podemos ter, e muitas pessoas fazem, oferta de casamento, de aniversário de casamento. Um ano. É bom, desde que 50 anos, 20 anos, 25 anos. Você deve sempre lembrar disso, de agradecer a Deus por você ter alcançado num mundo em que a separação, o divórcio está alarmante, né? Você manter seu casamento ali, pedindo para Deus que ajude a tua família. E cada vez que você completa um ano de casamento, seja grato a Deus. Senhor, muito obrigado, assim como pelo aniversário, mais um ano de vida, mais um ano de casamento, mais um ano de batizado na igreja. Um ponto muito importante é o nascimento. Se você é casado, né? Aí vem o seu filho, o primeiro filho, então, ele é especial para Deus. Você pega uma oferta. Eu vejo pessoas apresentarem seus filhos na igreja, consagrarem a Deus na mão do ministro lá, mas não apresenta a oferta. Outro detalhe importante, feriados. Natal, Ano Novo. São datas importantes. Não é pecado você receber e dar presente, mas faça com coisas simples, né? Criativas. Agora você vai lá e gasta uma fortuna com a indústria aí dos feriados para crianças e para adultos. Você vai gastar muito dinheiro nessas oportunidades aí. Você tem que pensar, devo gastar isso? E para Deus, vai quanto? Natal é a data preferida do
comércio, onde ele vende mais, onde as pessoas gastam mais. Às vezes gastam presentes custosos. Outros motivos de gratidão e levar a oferta é a primícias. Você já deve ter ouvido sobre a oferta das primícias. Isso me faz lembrar muito bem quando tem um aniversário. Eu já percebi isso, isso é rotineiro. A hora de cortar o bolo, o primeiro pedaço vai para quem? Normalmente, se é de filho ou filha, vai para a mãe ou para o pai. É assim que funciona. Aquelas pessoas mais queridas, mais chegadas. Da mesma forma para Deus. Né? De tudo que nós recebemos, vamos dar a Deus, que Ele é que nos concedeu esse privilégio. Vamos dar as primícias, quer dizer, primeiro pedaço de bolo para Deus. Gratidão. Aqui no Brasil é muito comum. Todos os sábados temos a oferta de gratidão. Ela ajuda muito na manutenção da igreja e outros projetos. A oferta de escola sabatina, muito importante. Ela serve para várias coisas. Ela chega até a conferência geral. E aqui no Brasil ela é muito comum para pagar aluguel, quando não se pode ter igreja, não tem recursos para construir uma igreja, se aluga um salão. E tem acontecido de muitos aluguéis de salão depois se transformaram na própria igreja, pregando o evangelho, para poder vir um fim, senão nunca vem. A oferta missionária é muito importante. Teria muita experiência aqui missionária para explicar o que faz um folheto, o que faz um livro. Assistência social, meus queridos irmãos, nessa carência que está agora pós-pandemia, muitas pessoas estão precisando de ajuda e outras ofertas. Muitos outros tipos de oferta. Tem até a oferta pelo pecado, que é o caso lá do paralítico. Depois que Cristo curou ele, Cristo encontrou ele lá no templo. Ele foi lá oferecer uma oferta de gratidão e também uma oferta pelo pecado. As pessoas fazem isso. Poxa, eu consegui vencer. Eu voltei para a igreja. Ó Senhor, honra e glória seja para ti. E você vai lá e dá uma oferta de gratidão. Gratidão não é só palavras. O ato de dar é que constitui o principal. Falar é fácil. Doar é o importante. E, nesse contexto, eu quis deixar apenas um ponto aqui a considerar nessa questão das ofertas. Esse texto aqui diz que as sugestões de Satanás, nos nossos aniversários natalícios e festa de Natal e de ações de graças, frequentemente são devotadas à satisfação do eu, quando a mente devia ser dirigida para a misericórdia e a moral e benignidade de Deus. Sugestões de quem? De Satanás. Ele está ali. Ele quer que aquele valor, aquele dinheiro, não vá para o tesouro celestial para salvar as pessoas. Ele quer que vá para o tesouro dele. Que aí ele evita que as pessoas recebam a mensagem e alcancem a salvação. E aí você esquece que a honra e a glória deve ser dada a Deus, como eu já falei anteriormente. Uma questão aqui da menina lá, que disse, pai, esse dinheiro, essa oferta que o senhor vai dar aqui é pequena, dá nota maior. É para Deus que o senhor está dando. E na inocência dela, ela deu uma lição para o pai dela. Mas esse é um fator muito importante na atualidade, a educação dos pais. Não tenham os pais ensinado aos filhos os preceitos da lei, como Deus lhe ordenou. Tem nos educado em hábitos egoístas. Você mesmo faz mal para o seu filho. Tem lhe ensinado a considerar o seu aniversário de feriado como ocasiões em que esperam receber presentes. Esse é o costume do mundo. Está aqui. E a seguir o costume do mundo.
Então, você vai consumir, em vez de para a causa de Deus, salvação de alma, de crianças também que merecem salvação, aí você vai dali, vai acostumar a criança, seu filho, sua filha, o costume que o mundo tem. E eles vão esperar isso. Eles veem isso, eles veem todo mundo fazer isso, presentes caros, brinquedos caros e outras coisas. Essas ocasiões que deveriam servir para aumentar o conhecimento de Deus e despertar no coração a gratidão pela sua misericórdia e amor, em lhes preservar a vida durante outro ano, são transformadas em ocasiões para agradar a si mesmos, para a satisfação e glorificação dos filhos. Você não vai deixar de festejar o aniversário do seu filho ou qualquer outro evento importante. Não vai deixar Natal, o Ano Novo. São ocasiões muito importantes na vida da sociedade, das pessoas. Trazem alegria se forem bem feitas. Então, faça uma pequena festa para o seu filho. Explique para eles, olha, meu filho, eu não posso, não, aqui é Deus que merece toda a gratidão e a honra. Nós vamos fazer uma pequena festa para você, porque nós vamos aproveitar parte desse dinheiro e vamos aplicar na obra de Deus para que muitas pessoas sejam salvas. Tem muitas crianças que precisam ser salvas. Tem muitas pessoas que não têm lar, passam fome, não tem nem sequer onde morar. Pense nisso. E você vai instruir o menino no caminho que ele deve andar, e aí, quando ele ainda crescer, ele vai se lembrar. O irmão Balba, que uma certa vez mencionou e citou a grande família Rockefeller. E ele fala, e alguns livros explicam, que John Rockefeller, quando era criança, foi ensinado pelos pais a dar o dízimo. Então, ele recebia e tirava o dízimo. E depois, quando ele já estava lá na idade avançada, já rico, e dava o dízimo proporcional à fortuna que ele tinha, ele dizia, eu faço isso porque eu aprendi isso quando eu era criança. Então, formou o caráter nessa questão, né? Altruísmo. Aí você explica para a criança, sabe, meu filho ou minha filha, ou entre você e sua esposa, olha, vamos fazer uma festa aqui, mas nós não podemos gastar aquilo que não deve, vamos priorizar a obra de Deus que precisa. Eu tenho uma carta até hoje que uma irmã me mandou, na época que eu estava na Associação Paulista, ela me mandou uma carta assim, irmão Ademir, de acordo com a palestra que o senhor fez, uma certa vez aqui na igreja, eu resolvi um detalhe, ela já era uma senhora de certa idade. Eu resolvi fazer o seguinte, eu juntei toda a minha família lá na igreja, fiz um culto e expliquei para eles que eu não daria uma festa. E todos os presentes que eles quisessem me conceder, eles trouxessem dinheiro. Expliquei para eles, quando vocês não fazem festa, não me dá presente. O dinheiro que vai gastar, traz para mim. E ela disse que ela arrecadou nesse culto um certo valor que ela dedicou à igreja, à obra de Deus. Vocês perceberam como é fácil as coisas? E agora, nós vamos partir para a parte final, para fazer um fechamento dentro do possível, porque o tempo ele tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Então, nós estamos, com a graça de Deus, vocês estão sendo prestigiados com esse mês de mordomia. Irmão. Isso é muito importante. Isso é a palavra de Deus. E agora eu quero apresentar aqui, eu vou apresentar 2 tipos de oferta. O primeiro é o exemplo de oferta, que foi a oferta de nascimento de Cristo, que está na Bíblia Sagrada, lá em Lucas 2, 22.
cerca de 40 dias depois do nascimento de Cristo, olha que ele lá, na manjedoura, ele já recebeu a oferta de pessoas pagãs. Ele recebeu ouro, mirra e incenso, que as pessoas consideravam ele como o rei, e rei mesmo. Mas eles eram pagãos, eles eram lá do Oriente, não tinham conhecimento cristão. E então, José e Maria levaram Cristo ao templo em Jerusalém para o apresentar ao Senhor, aquilo que eu falei. Tem pessoas oferecendo seus filhos, dedicando a Deus, mas não levam uma oferta. E eu sei porque não conhecem. Por isso que nós estamos evitando esforços no sentido de o povo ser iluminado, um povo iluminado que sabe, por experiência, o que é ser cooperador de Deus. Vocês estão tendo esse privilégio. E foi oferecer. E a oferta que eles deram, eu quero destacar aqui, era uma oferta, a oferta dos pobres, porque Cristo era pobre, veio a este mundo sem nada, sendo o rei do universo, dono do ouro e da prata. Ele veio dar um exemplo de abnegação para nós aqui. Deste mundo nós não vamos levar nada, somente o caráter formado, esse que está sendo formado em vocês, em mim, de ser co-herdeiros de Cristo para depois reinar com ele. E essa oferta, ela era uma oferta de sacrifício. E para dar essa oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, eles deram um par de rolas ou pombinhos. Eles deram um desses. Era a oferta dos pobres. Está em Lucas 2, 22 a 24. O exemplo de Cristo. Então, você que é casado, o primeiro filho é especial, porque os primeiros filhos são dedicados a Deus. E os outros filhos também dão uma oferta por essa graça alcançada. Isso é muito importante. Isso é comovente e podemos dizer até emocionante. Essa oferta de Jesus, a oferta de primeiro filho, o livro Lar Adventista aconselha, diz que ela foi uma oferta instituída por Deus. Foi o próprio Deus, foi criada lá em Israel, no tempo de Israel, foi criada lá, e era comum esse tipo de oferta, né? Cristo foi o exemplo. Agora nós vamos finalizar com um exemplo também de ofertantes. O primeiro exemplo é Cristo, os pais de Cristo. O segundo exemplo é que está citado aqui em Marcos 12, 43, que vocês já devem conhecer. Mas eu quero pontuar alguns aspectos muito importantes para que possamos fechar esse diálogo nosso. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vocês perceberam? O anjo relatando, o anjo acompanha, e também o próprio Cristo observa. Vocês perceberam lá? O anjo e os olhos de Deus estão voltados na hora que você vai entregar a sua oferta para Deus. Seja qual for ela, dízimo, primícias, oferta de gratidão, oferta de aniversário de casamento, anos de batizado. Ali você está sendo observado pelo céu. Ele tem muito interesse. Eles têm muito interesse nesse ato. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou pobre, eu não tenho para dar mesmo, Deus vai compreender a minha situação. Não preciso dar, né? Ele entende. Mas aqui é diferente o que está escrito. Vamos ver o que representava essa oferta.
e chamando os seus discípulos, aí Cristo chamou os seus discípulos, lá dentro da igreja, ali bem baixinho, e disse assim, ó, tá vendo? Tá vendo aquela mulher ali? Ó? Ela é viúva, Deus sabe, né, das coisas. Ela é viúva, ela deitou mais do que todos. Os seus discípulos disseram, como, Senhor Jesus? Ela botou 2 moedinhas só, e os outros colocavam notas coloridas, grandes valores, dólares, euros, reais, libras. E eles ficaram impressionados. Aí Jesus disse para eles, ó, todos ali deitaram, ou então devolveram, ou colocaram ali no tesouro, o que sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Tudo. Irmão, sabe o que é tudo? Não existe outra coisa. Tudo é tudo. Não é metade, nem menos, nem mais. É tudo. Tudo o que tinha. E sabe o que essa oferta representava? Era o seu sustento. Ela não tinha outra coisa. Tal qual a oferta da viúva de Serepta, que deu tudo o que tinha, ia morrer, mas até hoje, podemos dizer, não faltou nem o trigo e nem o óleo na botija. Isso é fé. Fé. Aí seria muito fácil para nós. Não, eu só estou com esse dinheiro aqui. Eu não posso dar de oferta, não vai. Está tendo um apelo ali, está sendo feito, existe uma necessidade, mas eu só tenho esse dinheiro, só dá para me comer. Gente, às vezes nós temos a nossa, como podemos dizer, nosso armário com abundância lá, né? Não falta nada. Tem o feijão, tem o arroz, tem tudo aquilo que necessitamos. A geladeira está cheia. A maior parte de Deus tem nos abençoado tanto que a gente não consegue volver o olho, os olhos para aqueles que a gente tem certeza que não tem nada, não tem nem casa para morar. E depende. E aí você diz assim, não dá, Deus vai esperar. A próxima vez eu vou procurar. Dá. E você deixa para amanhã. Mas o amanhã não pertence a nós. Tem um hino que diz assim, amanhã pode ser muito tarde. Está bem entendido, né? Esse valor que a viúva deitou, colocou lá no tesouro de Deus, o seu valor foi estimado não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com a sua obra que a motivaram. Mas nós temos que ser... Eu, quando vejo pessoas profissionais motivando os empresários, os funcionários, os trabalhadores, você precisa de motivação, você precisa ter motivação. Eu vou fazer isso aqui, eu vou dar essas ofertas, é para Deus, é para ajudar na obra. Eu faço com amor, o amor de Deus. Eu faço motivado, eu estou alegre. Eu já estou na igreja aqui, graças a Deus, gente. Tem muitas pessoas que já estão lá nos cemitérios sendo sepultados, não receberam mais um dia. E nós vocês têm o privilégio, vocês estão aí num lugar bom, confortável, atraente, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Olha, isso é muito, isso é emocionante. Eu tive a oportunidade de fazer culto em capela de cemitério, irmão, à noite. O cenário é triste, é outro. E nós estamos com vida aqui, nós temos tudo. Daqui a pouco, eu não sei se eu estou perdendo o teu tempo, daqui a pouco nós vamos ter o nosso alimento gostoso ali com os nossos filhos, né? Porque Deus proporcionou isso. Ele nos deu, enquanto outros não têm. E esta mulher, ela fez com fé, sabendo que o seu Pai Celestial não passaria por alto a sua grande necessidade. Deus não passa por alto as nossas necessidades, meus queridos irmãos. Não passa, jamais irá faltar.
Vou contar uma pequena experiência aqui. É real, isso é real. É a pessoa que vai e testemunha. Ela estava em casa, não tinha dinheiro para aquele dia para comprar alimentação. Ela só tinha o dinheiro do dízimo, por exemplo, ou da oferta. Ela não tinha. Ela disse assim, mas como é que eu vou fazer? Mas eu vou crer em Deus que Ele realmente não deixa faltar nada. Ele é o meu Pai amoroso. Ele tem amor para comigo. E eu tenho amor para com Ele. E ela disse assim, ela pegou, separou, colocou no envelope para ir para a igreja. Estava saindo para ir para a igreja. De repente, bateram na porta. Pá, 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 pá. Ele foi abrir e disse, ô, moça, o dono da casa lá, a família, nós estamos com um problema aqui. O nosso carro aqui está carregando mantimentos para ir para o supermercado e nós tivemos um problema sério aqui de mecânica e não conseguimos sair. E os alimentos que estão lá dentro são perecíveis e vai se perder. Então, nós estamos batendo nas portas aqui na redondeza para que vocês venham aqui e peguem o que vocês precisarem, porque vai se perder. Aí aquela família olhou para o céu e disse assim, é verdade. Deus nos assiste em todas as nossas necessidades. Mas foi uma prova. Ele teve que passar a prova. Ele não podia ficar relutando. Dou, não dou, dou, não dou. Não, eu dou. Eu tenho certeza para que eu estou dando. Eu confio no Deus, o meu Salvador. Eu conheço Ele. Você tem experiência. Se você tem Cristo, você é capaz de fazer isso. E você precisa de Cristo. Você precisa ter uma experiência com Ele diária, em todas as circunstâncias. E ela tinha certeza que não passaria a necessidade. E não passou. E nesse contexto, que aqui esse é o penúltimo slide da nossa consideração hoje, que fala de amor e fé, nos textos que estão aí apresentados a vocês. Eu ouvi ontem de um pregador numa rádio, que eu estava de viagem, peguei uma rádio evangélica lá, o pregador falava, você não precisa ter medo. O medo, ele é um inimigo do ser humano. Você não pode ter medo. Você está com Deus. Você conhece o Deus que você tem. Esse teu Deus criador. Esse Deus que, pela palavra, criou todas as coisas. Esse Deus que as suas mãos sustenta o universo. Mantém você com vida. Esse Deus que cravou as suas mãos lá na cruz para te dar o melhor dos dons, o melhor presente, te proporcionar a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo aconselha a gente a pensar nas coisas lá do alto e não nas de baixo. Se você pensar muito nas coisas de baixo, materialismo, essas coisas tudo, a tua alma vai ser alimentada com essas coisas. Você está alimentando a tua alma. Mas se você pensar nas coisas de cima, a história é outra, né? Você está pensando lá na recompensa, quando você ter a oportunidade, você, toda a sua família, encontrar pessoas lá que já se foram e viver eternamente, mas não tem comparação. Não dá para ter medo, não dá para arriscar nada. Você vai investir. Você precisa ter fé. Tem que ter coragem. Tem que ser corajoso. O crente tem que ser corajoso. Ele tem que ter a mente dele formada. Nada vai me demover dos meus propósitos para com Deus, nem na hora que eu tiver que alimentar o tesouro de Deus. E agora, para finalizar, meus queridos irmãos, eu quero apenas citar esses 3 resumos aqui, que sirva de conforto, de alento, para que você, quando sair daí, você vá lá tomar o seu alimento, seu almoço gostoso lá, né? Não sei qual é a comida comum aí na Inglaterra, né?
E você vai ver, quando você for comer, dá graças a Deus, né? Vai dar graças a Deus que Ele tem mantido você. Não vai faltar nada. E eu quero concluir com esses praticamente 5 pontos. Na cruz, Jesus disse: está consumado. Consumou. A batalha foi vencida. Foi árdua a batalha. Aquele sacrifício, aquela viela até o Gólgota, foi duro. Inclusive, ali esteve presente o homem para ajudar. Ele ajudou a carregar a cruz de Cristo para a sua própria salvação, que era Simão. Perceberam? Sempre o homem tem que estar cooperando com Deus. Na hora mais crucial que Cristo precisou, apareceu um homem para ajudar, porque ele estava ali praticamente sem condições de carregar a cruz. E ele morreu e venceu. E lá ele falou: está consumado a nossa salvação. Os aguilhões da morte foram destroçados. Agora, no Santíssimo, onde está sendo feito este trabalho, que ele está acompanhando o nosso trabalho aqui na Terra, né? O próprio Cristo continua trabalhando. Está lá. Mas vai chegar a hora que ele vai dizer: está feito. Quando ele falar está feito, Apocalipse 22:11, aí já acabou tudo. Aquele que é justo, continue justo. Aquele que é injusto, continue injusto. Então, se você tem a oportunidade de ser justo, seja hoje. O amanhã ninguém sabe. E no céu, né? No céu, logo após ele falar está feito, aí vai chegar a hora que vai dizer assim: está cumprido. Apocalipse 21, verso 6. 3 palavras do Salvador Jesus. Está consumado, está feito, está cumprido o plano da redenção. E aí, eu quero colocar apenas aqui um resumo bem pequeno do galardão que nós haveremos de receber, né? E ter o privilégio de morar nela, viver nela. Ela tem ruas de ouro, os portões dela são de pérolas, coisa maravilhosa, né? Eu não sei se vocês estão pensando, já pensaram nisso, de um dia estar na grande Jerusalém de Deus, lá com Ele, vivendo com Ele. Pense nisso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ouvi grande voz do céu: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Você quer ir para o céu? Você quer morar na Nova Jerusalém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a comunidade de vocês aí, o trabalho que vocês estão fazendo. Como eu falei, isso não fica só aqui entre nós. A internet está aí para distribuir essa mensagem, essa reunião de vocês. Eu estou vendo aqui, eu quero ter o prazer de estar vendo aqui vocês aqui. Gostaria de estar aí, mas eu já me sinto emocionado, muito contente de poder estar contribuindo junto com vocês, e um dia veremos de estar no céu todos juntos. Vamos dizer amém? Amém, Senhor. Ao sentir